realmente a gestão dele durante Covid, a gente tem algumas críticas a se fazer. Agora, uma coisa que é interessante, né? A gente não vê a imprensa repercutindo que milhões e milhões de vacinas para a dengue foram perdidas no Brasil e que, inclusive, muitas pessoas morreram de dengue. Eu até vi uma matéria outro dia, me corrija se eu estiver enganado, Jamaica. Me parece que mais pessoas morreram de dengue do que de Covid. Eu vi também. Então, assim... É verdade. Por que essas pessoas não falam sobre isso? Quer dizer, então, quer dizer que o Lula é genocida? O Lula é negacionista? Então, por que, né? Por que isso não acontece? É porque a gente realmente vê que a imprensa, ela mama na teta do governo, ela precisa do dinheiro, né, do dinheiro, entre aspas, público, e aí ela toma um cala-boca mesmo, não fala nada. Por dinheiro. O egoísmo reina, né? Exato. E a agenda pessoal de cada um. Aqui, separei aqui o comentário do Lula. O Lula também deu os parabéns lá pro Trump, né? Da vitória dele. Esse Lula Deixa eu ler o comentário. Viu? Diga lá, Jamaica. Só que o interessante, sabe o que é? É que há um tempo atrás, saiu na Folha de São Paulo, que Lula sugere... Isso há um tempo atrás, Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara, ou seja, chamou o Trump de nazista. Foi uma semana antes. Eles criaram esse rótulo por Trump, né? Como se ele fosse segundo Hitler, que se ele ganhar, seria como se fosse Hitler, não sei o quê. É o neofascismo, neonazismo que eles estão chamando, né? A direita, os republicanos agora são neonazistas e neofascistas. Ah lá. Como é que é? Acuse-os do que eles... do que você faz e chame-os do que você é. Exatamente. Não é isso aí. Esse é o jogo. Isso aí. Exatamente. Então, aí o comentário do Lula agora parabenizando o Trump, Meus parabéns ao presidente Donald Trump pela vitória eleitoral, retorno à presidência dos Estados Unidos. A democracia... gente, eu não aguento ver o Lula falando em democracia. Ele é artista, não tem jeito. Não. Pra ser bem sincero, eu não aguento nem ouvir o Lula falando. Não, eu também não. Eu abaixo o volume, gente. Sério, não consigo. Dança de vômito aquela voz. Continua aí, Jamaica. A democracia é a voz do povo e ela deve ser sempre respeitada. O mundo precisa de diálogo. Escuta isso. O mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto para termos mais paz, desenvolvimento e prosperidade. Desejo sorte e sucesso ao novo governo. Esse negócio aqui de o mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto, isso me pareceu assim, me cheirou a... Tipo assim, o Trump, eu chamei ontem você de nazista, mas vamos aqui, um sinalzinho de paz aqui, Pegadinha do malandro, foi brincadeirinha. Foi brincadeirinha. Se por acaso o Trump estiver pensando em dar alguma punição para ele, né, pegar um pouquinho mais leve, alguma coisa assim. A gente vê que... alguma coisa assim, sabe? Exatamente. O Bolsonaro, ele é muito mais alinhado com a administração Trump, né? O Bolsonaro, ele teve ali uma aproximação do Trump e também trouxe ali para o Brasil algumas das benesses dessa aliança. Exemplo disso é o Brasil entrando aí na OCDE, que se eu não me engano isso aí já foi por ralo, eu acho que não vai rolar mais. Era alianças do Brasil aí com uma possibilidade de isenção de visto para brasileiros na entrada nos Estados Unidos. Tinha muitas situações que estavam sendo estudadas entre o governo Trump e o governo Bolsonaro, que tudo, né, retrocedeu com a entrada do governo petista e a falta de alinhamento com os Estados Unidos propriamente dito. Não é que o governo petista não é alinhado com o Trump, o governo petista não é alinhado com os Estados Unidos, isso é fato. Eles preferem se alinhar com repúblicas menos democratas ou repúblicas menos... Ditatoriais, na verdade, né? Eu tô tentando usar palavras um pouco mais... eu vi. Totalitárias. Tentando florear o que é feio, né? Mas com a entrada de Biden, a gente vê aí uma aproximação do governo petista com Biden, mesmo porque Biden ele seria uma esquerda americana, mas a esquerda americana nunca vai ser igual à esquerda brasileira. Nunca. Mesmo porque... Aqui não tem espaço para isso. Exatamente. Nos Estados Unidos, você não tem aí a pretensão de ninguém em colocar aí um governo comunista ou ordens bolivarianas, nada nesse estilo aí do que é pregado aí pelo Foro de São Paulo. Então, a esquerda americana é uma esquerda que até, tipo,
você pensa assim, falando, não... A esquerda americana ela é mais direita que muito país de direita. Exatamente. Nossa. Vamos ser sinceros, porque é verdade. Exatamente. Porque assim, Eu achei tão interessante você trazer isso. porque assim, aqui, o que acontece? A Constituição tem algumas cláusulas pétreas que elas são inegociáveis. Direito à propriedade, direito à liberdade de expressão, todas essas Porte coisas. de arma. Porte de arma, proteção do capital. Tudo isso são questões que são inegociáveis mesmo para o democrata. Então, Entendi. assim, aqui, para você instalar o comunismo, você tem que dizimar a população e colocar pessoas novas. E apagar a Constituição e fazer uma Constituição nova. Aqui Olha que interessante você tem isso que que você tá matar todo falando, mundo para Silvio. poder começar do zero. Tem que restartar aqui, entendeu? Aham. É como se fosse assim. Isso me leva a pensar assim. Peraí, então é como se todo americano, ou a maioria dos americanos, então, o povo que eu estou falando, os cidadãos Sim. americanos, né? É como se eles já tivessem incutido dentro deles a ideia, então. Exato. Bem clara, né? Dos Exato. direitos deles, do que eles têm Isso. direito, do que não pode, do que levaria um governo a instalar uma ditadura. E eles já Exatamente. têm essa coisa bem clara dentro Não, deles, né? aqui a chance, a possibilidade de um regime comunista, socialista, é zero. Zero, zero, zero. Uhum. As pessoas pegam as armas, vão para as ruas e derrubam o governo, se precisar. Se tiver uma Entendi. ideia dessa, Mesmo entendeu? porque o direito à arma do cidadão americano é para que ele se volte contra qualquer tipo de governo totalitário. Uhum, Uhum. exatamente. Pois é. Hein, posso Aqui fazer é um comentário proteção, sobre isso? Claro, manda aí, Jamaica. A gente poderia fazer um podcast um dia só falando sobre manipulação da mídia, pegar título de coisas assim. Me E chama, hein? eu gostaria de conversar convida. sobre guerra. Uhum. E aí, você fez um comentário aí sobre armamento e desarmamento. Eu só queria comentar assim, ó. Por exemplo, tem uma cliente minha, e talvez seja o caso de muitas pessoas, né? Que ela tem um nível de empatia muito alto. Então, ela defende, por exemplo, o desarmamento, ela é contra as pessoas, a população ter armas de fogo, porque na cabeça dela ela fica focada assim, naqueles casos isolados, assim, por exemplo, um doido pegou uma arma, teve acesso à arma e foi lá numa escola e fez uma chacina numa escola, por exemplo. Entendeu? Aí ela se apega, ai, tadinha das crianças e não sei o que, se apega nesses casos isolados assim, né? Aí ela acha, então, o desarmamento uma coisa legal. Uhum. Aí eu fiquei refletindo sobre isso, assim, né? Aí eu falei, caramba, tá, mas é porque ela tá vendo uma coisa isolada. Talvez esse seja o caso de muita gente, né? A pessoa ela não faz por mal, mas é que o nível de empatia dela é alto e aí ela não tá vendo, assim, o jogo, assim, no tamanho, assim, a nível de nação, né? Sim. Ela pega casos isolados e ela defende que as pessoas não podem ter armas, no caso, né?